Bom dia, meus irmãos. Que o grande amor de Deus esteja derramado sobre as nossas vidas. Bem, o pastor já começou lendo Salmos de número 103, verso 19 ao 22. É um assunto que vai tratar sobre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. O que eu quero tentar levar vocês é numa tríade sobre a história, sobre a teologia e a sua consciência. A sua consciência automaticamente, com a exposição da própria história, a exposição da própria teologia, ela será atingida. Eu sei aqui que na Sião, alguns, e aqueles que estarão vendo esse vídeo, alguns terão maturidade para receber essa palavra, outros ainda não. Mas da mesma forma que o Senhor teve paciência comigo e com muitos santos da igreja do Senhor, Ele terá conosco. É pacientemente que Ele nos enlaça, que Ele nos atrai com amor. E para dizer que eu não estou sozinho nesse assunto, como o pastor disse, existe uma gama de material. Eu quero indicar para vocês algumas leituras. Depois esse vídeo vai estar sendo passado para vocês no nosso grupo e vou mandar pessoalmente para cada um o link. Quero indicar para vocês um livro de Richard Baxter. Medita estas coisas. Conselhos para uma conversão segura. Esses livros eu os li para poder estar trazendo e outras dezenas de livros também. Livro Uma Pregação de Charles Spurgeon. Livre-arbítrio, um escravo. Um livro de A.W. Pink, Deus é soberano. Um livro de MacGregor White, A Soberania Banida, Redenção para uma Cultura Pós-Moderna. Esse daqui é um dos meus prediletos do John Piper, dos quais eu já li. Ele tem uma gama de material, ele é muito vasto, mas esse daqui é o meu predileto. Pecados Espetaculares e o seu propósito global na glória de Cristo. Esse aqui é do James Kennedy, Verdades que Transformam. Esse aqui é do nosso irmão, pastor Heber Campos Júnior, Tomando Decisões segundo a Vontade de Deus. Esse aqui é um tratado reduzido de Martinho Lutero. O seu nome inicial era Escravidão da Vontade e foi traduzido para nós como Nascido Escravo. E esse aqui é uma teologia sistemática, histórica e filosófica de Alistair McGrath. Uma introdução à teologia cristã. Pablo, por que você está fazendo isso? Bom, eu peguei 3 conselhos com Richard Baxter. Talvez o pessoal do fundo não está enxergando. Eu vou ler para vocês, mas quando vocês receberem esse material que eu também vou mandar, vocês vão ler com cautela. O primeiro conselho que Richard Baxter dá, ele diz: esforce-se para obter um correto entendimento da natureza do cristianismo e do significado do evangelho que visa salvá-lo. Um homem pode ir para o inferno com conhecimento. O homem pode ir para o inferno sabendo de tudo isso que a gente vai saber expor. Vai expor. Mas certamente irá para o inferno se não o tiver. É por isso que eu prefiro que nós saibamos do que não saber e de nós ser cobrado. Pois como você pode amar e servir a um Deus a quem não conhece? Como é que nós podemos servir e amar a um Deus em que não temos conhecimento da nossa história? Como é que alguém pode perguntar-nos a razão da nossa fé e não sabermos o porquê dela? Por que você é cristão? Porque eu nasci em um lar evangélico. Não, mas por que você é? Se as palavras balbuciarem ou se começarem a gaguejar, então certamente a gente deve ser obrigado a repensar a nossa fé. Segundo conselho, o que eu disser aqui, eu insisto com vocês, examinem tudo o que eu disser. A reforma foi um grande avanço. Ela nos deu, com seus precursores e reformadores, o sacerdócio de todo crente.
fez nos revelar isso, cristalizou isso. E isso significa o livre exame das Escrituras. Entenda o que eu quero dizer. É livre exame, não livre interpretação. Com o livre exame, vem consigo a responsabilidade de interpretar corretamente. Eu sei que nós vivemos hoje no mundo pós-moderno, alguns dizem que até ultra-moderno, e que teologias de significados liberais retiram o autor do texto, retiram a intenção que o autor teve sobre aquele texto e começa a inserir você no contexto bíblico. Então você agora começa a fazer a sua própria teologia. Não é assim. Examine as Escrituras todos os dias para ver se as coisas que são de fato, como lhe têm sido ensinadas, pois a nossa pregação nunca alcançará o seu propósito até que você veja e ouça de Deus nela e compreenda que é Ele e não um mero homem quem está falando. Quando a congregação está reunida, João Calvino vai dizer, quando a congregação está reunida e a palavra do Senhor é lida, explicada, quando ela é aplicada, quando ela é exposta, é o próprio Deus falando à congregação. É o próprio Deus falando à congregação. Eu apenas, o pastor apenas, os pastores apenas, os líderes que sobem nesse púlpito para ensinar ou enfatizar algum tipo de doutrina evangélica, eles apenas são instrumentos nas mãos do Senhor. E vocês devem nos julgar se nós estamos ensinando o que é correto e o que é errado. Terceiro, reflita seriamente, em secreto com Deus, nas verdades que vier a compreender. Se tiver alguma dúvida, eu indiquei essas literaturas. Chegue no pastor Manuel e pergunte se há outras. Ele indicará. Se tiver alguma outras questões e dúvidas, ao longo do tempo, nós vamos resolver essas questões. Nós vamos dirimir algumas questões. Como o pastor disse, não é hoje que tudo vai ser resolvido. Bum! Não, o Pablo conseguiu um lustre que vai nos envolver todo em conhecimento. Não. Eu quero ao menos despertar vocês para o que é a verdade cristã ortodoxa milenar. O que eu disser a partir de agora, eu entro diante de vocês em julgamento não só diante de Deus, mas de vocês também. Eu vou utilizar a história e a Bíblia. Bom, essa figura que todo mundo conhece, Agostinho. O nosso irmão Eanes falou terça-feira um pouco sobre ele. Ele tem um livro chamado Confissões. Indico também a todos a leitura. O que Agostinho é importante para a história da igreja? Na sua conversão, Agostinho reuniu todos os escritos da Bíblia, todos os escritos que os pais apostólicos escreveram sobre a doutrina da salvação. Quem eram os pais apostólicos? Eram pessoas que diretamente se associaram com os apóstolos de Cristo pela luta do Evangelho e indiretamente foram associados aos discípulos dos apóstolos de Jesus Cristo. Então esses são os pais apostólicos. Ele reuniu todo um compêndio dos escritos e das escrituras sagradas e percebeu que a palavra eleição, que a palavra predestinação estava reunida tanto quanto na Bíblia, tanto quanto nos escritos, nas pregações, nos sermões dos pais apostólicos, depois da sua conversão. Ele percebeu que Deus criou o homem bom. Deus criou o homem bom para fazer escolhas livres. Deus criou o homem bom para fazer escolhas livres. Eu defino para vocês escolhas livres. Escolhas com liberdades contrárias. Eu quero isso, eu não quero aquilo. Ele percebeu que Deus criou o homem bom. Só que esse homem se corrompeu. Esse homem caiu. Se antes esse homem era servo de Deus, pela sua liberdade agora ele escolhe ser servo do pecado. Agora a sua natureza
a sua constituição, a sua faculdade, a sua mente, a sua vontade está escravizada pela sua própria natureza. E que somente Deus, por um ato soberano, por um ato gracioso, por um ato que somente em seus propósitos poderia intervir na vontade desse homem e trazê-lo de volta e salvá-lo. Logo mais em seguida eu vou expor para vocês. Então quer dizer que o homem, na sua natureza pecaminosa, não tem liberdade? É óbvio que a liberdade não nos foi tirada. É óbvio que a vontade não nos foi tirada. Mas observe o que eu disse antes. Antes da queda, o homem era um servo de Deus. Depois da queda, ele passou a ser servo do pecado. Ele agora está enclausurado. Ele agora está em cativeiro. Ele agora está aprisionado. Em que as suas vontades, em que os seus desejos, em que as suas escolhas são livres, mas somente para pecar. Todas as suas inclinações é voltadas para o mal. Todos os seus desejos e efeitos para dar causas aos seus sonhos, às suas materialidades, está imbuída com a natureza do pecado. E ele diz, olha, eu consegui ver isso nas Escrituras, eu consegui ver isso nos escritos dos pais apostólicos. E então ele sistematiza, sumariza e começa a pregar isso na igreja. Surge então um homem, um homem chamado Pelágio. Surge então um homem chamado Pelágio. Ele era um monge, no ano de 400, e ele lia e ouvia os escritos de Agostinho. Agostinho tinha uma oração muito perturbadora para Pelágio. Agostinho orava em suas orações, dizia o seguinte: Senhor, dar o que tu ordenas, e ordenas o que tu queres. Vou repetir. Dar o que tu ordenas, e ordenas o que tu queres. Porque ele percebeu nas Escrituras e nos escritos dos pais de que Deus é soberano. E de que se Deus não intervir na liberdade do homem, se Deus não atrair esse homem, se Deus não o salvar da escravidão da sua vontade, que é pecaminosa, esse homem nunca poderá ser salvo. Percebe o que eu estou fazendo com vocês? Mostrando a história. Surge então um homem chamado Pelágio, que se inquieta com essa oração: dar o que tu ordenas e ordena o que tu queres. Pelágio então começa a montar um sistema teórico em que diz que, olha, na queda, o homem constitui ainda o seu livre arbítrio. A sua vontade ainda é livre. A sua vontade ainda possui o efeito e causas de liberdades contrárias. Eu posso escolher o bem, eu posso escolher o mal. Agostinho percebeu, o homem escolhe, mas é para o mal. Pelágio disse, opa, o homem escolhe, mas é tanto bem quanto o mal. Por que ele fez isso? Porque Pelágio tinha uma certa piedade para que o homem cristão não se envolvesse em devassidão, não se envolvesse em imoralidade, não se envolvesse em antinomismo. O que é isso? É o que hoje algumas religiões pregam. Existe Deus, mas a graça de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que o pecado é encoberto. É como se a graça de Deus nos alcançou e o pecado não fizesse mais efeito sobre as nossas vidas. Traduzindo isso em outras palavras a graça de Deus me autoriza a pecar. Pelágio disse então, não, peraí. O homem possui essas liberdades. O que Agostinho fez? Ele escreveu outros escritos e disse, olha, Deus é soberano.
E o homem possui responsabilidades, entre aspas, de acordo com a sua natureza. O homem, ele é tão cheio de vontades que ele quer fazer as coisas, que ele faz escolhas. Só que o homem é exigido dele o dever de fazer, na sua natureza pecaminosa. O dever de fazer, por si só, ele não consegue. Bom, para dirimir isso então, surge então o semipelagianismo. Quem são os semipelagianos? Os discípulos de Pelágio. É como se eles dissessem o seguinte: peraí, vamos resolver isso aqui? Se para Agostinho, as escrituras e os pais apostólicos entenderam que um homem está morto em seus delitos e pecados, e que o homem está cativo à natureza que lhe é inserida, Pelágio disse que o homem está livre, e que ele não está preso à natureza alguma que lhe é inserida, que ele está sendo servo ou subversiente. Os semipelagianos vão dizer o seguinte: o homem não está morto, o homem não está vivo, ele está enfermo. Olha comigo esse gráfico. Agostinho disse: o homem está morto, segundo as escrituras, Efésios 2, capítulo 1. Pelágio disse: o homem está livre. Os semipelagianos dizem: não, o homem está enfermo. Se Agostinho disse que o homem está no cativeiro da sua vontade, no cativeiro da sua própria natureza, que é pecadora, Pelágio disse que, olha, o homem pode fazer escolhas contrárias. Os semipelagianos vão dizer: o homem coopera com Deus. Deus quer, e o homem então precisa cooperar. Essa teologia é diferente da de hoje? Deus quer, basta você abrir o seu. Essa é a teologia de hoje, semi-pelagiana. Bom, formou-se então um concílio três concílios antes do semipelagianismo. Levou-se então a estrutura, colocaram a doutrina agostiniana e a doutrina de Pelágio. 3 vezes o pelagianismo foi condenado. Em Cartago em 418, em Éfeso em 431 e em Orange em 529, 100 anos depois que Agostinho tinha morrido. Fizeram então um outro sistema para tentar a palavra correta, para tentar arrumar ou organizar a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Isso foi durante um milênio, do ano 5º até o 11º, até o 15º. Vou fazer uma nota explicativa. Agostinho entendia que Deus é soberano na salvação e que os sacramentos foi deixado por Deus para ratificar essa salvação. Isso na reforma foi mudado, foi realinhado. Surge então depois o humanismo. O que é o humanismo? O humanismo surge através do movimento renascentista, que influenciou a teologia da época. A partir disso, desse movimento renascentista, surge o interesse para estudar as línguas originais da Bíblia. Surge o interesse de visitar os pais filósofos, os pais filosóficos, como Platão e Aristóteles. Os humanistas queriam explicar a teologia da sua época com Platão e Aristóteles. Platão dizia: a realidade está em cima. Aristóteles dizia: a realidade é tangível, ela é tocada. Eles pegavam o sistema da filosofia da sua época para poder explicar a liberdade que o homem tinha, ou seja, o seu livre-arbítrio, quanto ao destino. Isso era muito comum nesse ambiente. Surge então, isso é concomitante, humanismo e reforma. Na reforma, existem 2 figuras que são importantes. Primeiro, Erasmo. Erasmo se inclinava, como diz Lutero, para o humanismo. Erasmo queria reformar a igreja, mas não toda a teologia da igreja. Com isso, Erasmo faz um tratado, faz um discurso para o rei e diz: olha, há o livre-arbítrio. O que Lutero faz? Com isso, Lutero, peraí, você está negando
três coisas básicas da cristandade. Primeiro, a onisciência de Deus. Segundo, a onipotência de Deus. Terceiro, a própria soberania de Deus. Lutero vem e faz esse tratado que está em nossas mãos. Nascido escravo. Aqui ele refuta cada argumento que Erasmo faz. Nesse impulso, Lutero começa a fazer questões e estudar e entendeu que a justificação é somente pela fé. Com isso, lembra que eu disse dos agostinianos? De que eles entendiam que Deus é soberano na salvação e que os sacramentos eram para ratificar essa salvação? A reforma venceu em dizer que Deus é soberano em salvar pecadores e derrotou ou realinhou ou colocou no lugar a justificação pela fé e pela fé somente. Não mais a igreja ratifica que o homem é salvo, mas a fé que esse homem possui em Cristo é que é capaz de salvar. Isso foi ratificado. E a teologia então começou a ser organizada. Logo em seguida, surge um homem chamado Jacob Armínio, em que ele não considerava a teologia da sua época e disse que poderia também um homem cair em devassidão imoral, em cair em laços de iniquidade, em também se perder na própria teologia com as suas responsabilidades. Ele volta então com algumas teorias de Pelágio para dentro da igreja. Ele morre em 1610. Os seus alunos pegam todos os escritos dele e compõem 5 artigos. Eles compõem 5 artigos. Desses 5 artigos, eles compuseram. Está nessa segunda fileira aqui dos remonstrantes. Ele disse que o homem possui livre-arbítrio. Segundo, a eleição é condicional. O homem possui liberdade para escolher entre Deus ou não. Que nós somos eleitos por Deus, mas existem condições para isso. Que Cristo morreu por toda a humanidade, cada ser que nasceu no nosso planeta. Que a graça de Deus, perdoe-me, tá? Que a graça de Deus é irresistível. Eu vou alterar para vocês. E que o homem pode cair da graça, que o homem pode perder sua salvação. O que Jacob Arminius ensinava? Que o homem é depravado totalmente nas suas faculdades. Que o homem está preso no pecado. Mas ele entendia que Deus o elege com condições. Que a expiação, que Cristo morreu por todos. Que a graça, que Deus viu que o homem se salvaria. Então Deus ratifica, dando a este homem a fé, num futuro que hoje o homem exerce ela. E que ele dizia que a preservação tem condições, ou seja, pode cair da graça. Surge então o nome, não se assuste, calvinismo. Calvino já tinha morrido nessa época, mas pela influência de toda a sua teologia, alguns já ouviram falar das institutas da religião, a teologia sistemática da sua época, reuniram-se em um sínodo, quase 2 anos, discutindo aqueles 5 pontos que os remonstrantes queriam mudar a teologia, ou queriam rever a teologia, no tocante à doutrina da salvação. O que eles surgiram? Se nos trouxeram 5 pontos, o que a teologia reformada da época fez? Então, vamos dar em resposta, em análise, os 5 pontos. Surge então a depravação total, que o homem em suas faculdades morais, em deveres, está caída no pecado, que Deus é quem elege, que Cristo morreu pelo seu povo, pela sua igreja, que a graça de Deus é atraente, é bela, que Deus nos preserva até a sua vinda. No século XVII surge então o chamado hipercalvinismo, a polarização. Surge então uma caricatura. Se Deus mesmo é quem salva, então eu não tenho responsabilidades. Para que viver em santidade? Se Deus é quem salva, então eu posso ver minha vida como o jeito que eu quiser. É como se nós transformássemos. A graça de Deus é maior do que qualquer coisa. Surge então o iluminismo, ratificado por sistemas. A igreja do Senhor, a teologia da sua época,
começou, ou ela quis começar a explicar o cristianismo, essas relações, que, por exemplo, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, por sistemas, por métodos racionalistas. No século XVII, finalzinho, as universidades, as escolas e as igrejas, em sua maioria, eram reformadas. Eram reformadas. O que quer dizer por reformadas? No tocante à doutrina da salvação, eles entendiam que Deus criou o homem bom, o homem se corrompeu, esse homem está cativo à sua própria natureza, e se Deus não intervir graciosamente nesse pecador, então o homem vai continuar pecando em sua vida, se Deus não o salvar soberanamente. Com a entrada do iluminismo, com a explosão do iluminismo, pegamos então parte de métodos racionalistas para poder explicar a nossa fé. A princípio isso foi muito bom, mas a próxima geração deturpou ou caiu nos seus próprios buracos. Para tentar então reanimar a fé, surge então o reavivamento. Dois nomes aqui são importantíssimos. George Whitefield e John Wesley. John Wesley era o típico arminiano. Como assim? O homem é depravado totalmente, o homem precisa da graça de Deus, o homem não responde por si só a Deus. Deus elege esse homem com condições. A graça de Deus é irresistível. A graça de Deus, Deus viu que esse homem se salvaria, então Deus ratifica com a sua fé e o homem com a sua decisão de vir a Deus, mas que esse homem pode cair da graça. Em contraproposta de teologia, à sua época, existia George Whitefield, que entendia que a depravação do homem em sua natureza é radical, a depravação está no coração, de que Deus é quem graciosamente elege ou salva o seu povo, que Deus morreu, Cristo morreu pelo seu povo, e isso foi certo e capaz e suficiente, de que a graça de Deus nos atrai irresistivelmente, e que Deus é quem nos preserva. O que George Whitefield e John Wesley entendiam era no primeiro ponto: o homem precisa da graça de Deus. Houve então alguns embates. John Wesley produz uma carta para Whitefield e eles começam a se distanciar. Houve então um burburinho de brigas e contendas. O que a nossa irmã Sheila disse domingo passado é verdade. Chegou um homem em Whitefield e disse: mas parece que entre você e o Wesley não há consenso. Você acha que Wesley estará no céu? George Whitefield responde: eu não conseguirei ver John Wesley, porque ele estará tão perto do trono de Deus que eu não conseguirei alcançá-lo. Percebam que o que nos une à fé é entender primordialmente a doutrina da queda. A doutrina de que o homem é mau, perverso em suas obras e vontades. Depois, Betão me ajuda. Depois disso, surge o reavivalismo. Não é reavivamento, é o reavivalismo. O nome muito expoente é Charles Finney. O que Charles Finney? Ele era um advogado, abraçou a causa do cristianismo e começou a produzir métodos para que as pessoas viessem a Cristo. Nitidamente ele era um pelagiano. Ele entendia de que o homem é livre em suas escolhas, de que o homem não está amarrado em seu cativeiro das suas vontades. Bom, foi ele que introduziu as técnicas de abordagem. Sabe aquela instrução assim, ou aquele nome? Tome uma decisão por Cristo? Ou aquela técnica, venha aqui à frente e aceite a Jesus? À época, vinham centenas de pessoas, e isso foi crescendo.
ao ponto de que essa técnica se espalhou pelo mundo evangelical. Foi feita uma pesquisa na Califórnia, se eu não me engano, na Batista do Sul, em 1993. A convenção tinha 350 mil membros. Apenas 9% disse: eu estou na igreja por questões espirituais. Essas técnicas de reavivalismo estão voltadas para números e não para adoradores. A igreja do Senhor, a teologia ortodoxa, por mais de 1.500 anos, por mais de 1.700 anos, nunca convidou um pecador a vir à frente. Era ele que dizia, lembram-se do que aconteceu com Pedro? Que farei eu? E agora, o que faremos nós? Arrependam-se e sejam batizados. Logo em seguida surge outro personagem, chamado Charles Haddon Spurgeon. Ele era um batista, batista, tamo bem. Um batista em que cria, ensinava, doutrinava a igreja de acordo com as escrituras, de acordo com os pais apostólicos, de acordo com o que a reforma ensinava, de acordo com o que os puritanos ensinavam, de que o homem era bom, e depois da queda ele se corrompeu, se Deus não vier e o salvar, esse homem não pode responder a Deus. Bem, questão, e hoje? E hoje? A nossa teologia está fragmentada, como o nosso pastor disse, que divide. O que eu iniciei nas palavras de Richard Baxter, se nós fizéssemos estudos em secretos, se nós fôssemos dados à leitura, cristão não pode ser preguiçoso para ler, cristão não pode ser relapso com a leitura bíblica, cristão não pode ser definhado em suas mentes. Percebam que o que nós fazemos, o que nós estamos propondo aqui hoje, é tentar esticar as nossas mentes e a partir de agora fazer algumas perguntas. Bom, aqueles que defendem normalmente o livre-arbítrio, na verdade, o que se defende hoje é o livre-arbitrismo. Percebam, livre-arbitrismo. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. E não entendem de que o que eu posso fazer o que quiser da minha vida, eu posso fazer escolhas entre o bem e o mal, não está ligado a causas internas e externas. O perigo está aí. Vocês vão entender. Por que vocês estão aqui hoje? Por que você ama a Jesus? Você vai entender que por que seus parentes não querem nem saber de Jesus. Vocês vão saber entender, a partir dessa doutrina, de que por que eu devo orar. Vocês vão entender por que eu devo evangelizar. Vocês vão entender por que é que eu devo pregar. Começa a fazer sentido. Volto. Aqueles que defendem o livre-arbítrio, diz que se nós não temos livre-arbítrio, então não somos responsáveis pelas nossas ações. Diz que se nós não temos o livre-arbítrio, então somos robôs ou marionetes. E talvez seja isso que você esteja pensando. Se nós não temos livre-arbítrio, estamos entregues ao fatalismo, ao determinismo. Se nós não temos livre-arbítrio, é como eu disse, por que viver em santidade, por que orar, por que pregar? Alguns podem até dizer, mas a Bíblia ensina o livre-arbítrio. Eu vou mostrar para vocês alguns versículos que, corretamente interpretados, dizem que Deus é soberano e que nós temos responsabilidades essenciais e seríssimas diante desse Deus.